Tá bom, tudo em ordem agora. A imagem não estava aparecendo do professor Marcelo Seco. É isso aí, gente. Vamos começar. Para quem perdeu, já pedi desculpas antecipadas porque eu tô aí, agora sim, o pessoal tá dizendo. Eu tô com faringite, laringite, sinusite, a minha voz tá péssima. Eventualmente darei uma ou outra paradinha aqui pra tomar o meu famoso xarope. Ah, não é sacanagem não, gente. Eu tô com dor de garganta mesmo. Mas vamos lá. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre as características desse concurso, né, para auditor do DF, concurso muito esperado, desde 2014, então está se falando nisso aí, eu já fiz curso em 2014, 2015, 2016, já saiu, já foi cancelado, mas agora saiu a autorização, tá? A autorização mesmo, o concurso está autorizado, já vão formar a comissão, escolha de banca, tudo isso daí, tá bom? Então não vamos perder tempo, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá bom? Aguardem só um pouquinho aí. Ok, tá bom, então vamos lá. Auditor fiscal da Cefaz do DF. Vamos falar sobre o quê? Gente, legislação tributária costuma ter um peso muito grande na prova dos concursos para auditor, tá certo? Então a gente tem que se preparar bem, a gente tem que estar pronto, tem que saber o que estudar, tem que saber o que esperar, que é para não ser atropelado pela banca no dia da prova, tá? E o que a gente vai fazer ao longo de todo esse caminho aí, ao longo de hoje, ao longo do caminho de quem continuar estudando com a gente, quem não continuar estudando também, pode procurar o professor lá no Face, que a gente sempre dá uma orientação na medida do possível, ok? E o que nos espera para essa prova? Nós teremos, é uma prova de fisco estadual, na verdade é um fisco distrital, atípica, por quê? Porque a gente vai falar dos tributos de competência estadual e também vai falar dos tributos de competência municipal. O Distrito Federal é a única unidade da federação que tem a competência para instituir esses dois tributos, tá bom? Vamos lá. Antes de começar a fazer essas aulas aqui, lá em 2014, eu fiquei em dúvida entre utilizar os termos aqui candango ou brasiliense, ambos válidos para a denominação do gentílico de quem nasceu lá no Distrito Federal, tá bom? Mas, fazendo umas pesquisas rápidas ali, eu achei o manual de redação do Senado Federal que diz que nós devemos utilizar o gentílico brasiliense, curiosidade. Então, é isso que a gente vai fazer durante todo o nosso curso lá, quando vocês estiverem olhando os PDFs ali, tá bom? E não se espante também se em algum momento eu me referir ao DF como Estado, tá? Ou como unidade da federação, tudo bem? O Distrito Federal, nas regras lá do ICMS, por exemplo, aparece lá os Estados e o Distrito Federal, os Estados e o Distrito Federal. Para facilitar, às vezes eu coloco só Estado, tudo bem? E a gente vai indo. Então, o que vai acontecer? A gente não vai estudar os tributos estaduais e municipais, porque isso aqui, na verdade, é chamado de tributos distritais. Então, nós vamos estudar, para a nossa prova, os tributos distritais. É isso aí, gente, brasiliense, é isso aí, já mandaram um recado aqui para mim, olha lá. E o que a gente vai fazer hoje, então? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que estudar em legislação tributária, tá? Como estudar, como se preparar para a prova de legislação tributária, tá? Como fazer um resumo de legislação tributária, muito importante. Ah, professor, não tem resumo pronto? Na aula tem. A minha aula, praticamente toda ela é um resumo, ela é cheia de esquema, cheia de tabela, cheia de exemplos. Na verdade, eu já fiz o trabalho duro, digamos assim, para vocês. Só que tem uma coisa. Nenhum resumo que eu faça, ou que qualquer outra pessoa faça, ou que você adquira em qualquer lugar, vai ser tão bom quanto o resumo que você mesmo fez, tá bom? O seu resumo é o melhor resumo, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso. Vou falar também sobre alguns tópicos de interesse para a prova, assuntos que costumam ser muito explorados nas provas de fisco estadual, tá bom? Desculpa. E vamos responder algumas questõezinhas de legislação, para ir pegando ritmo, para tomar contato com o assunto, tá? Para vendo como que faz, o que cai, como que a banca aborda, tá? Pouquinha coisa, só umas questões assim mais tradicionais para a gente
Quem já teve contato, óbvio, vai achar fácil. Quem não teve, vai começar a perceber o tamanho da encrenca que é estudar legislação tributária para o fisco estadual. Ainda mais se tratando do Distrito Federal, onde os nossos queridos brasilienses possuem a competência para instituir os tributos distritais, que são os de natureza estadual e municipal, tá bom? Então vamos lá, o que estudar em legislação tributária? Você já tá louco lá essa hora, doidinho, com um monte de papelada lá, ó. Começou a estudar, concurso, vai sair, precisa estudar aqui que eu pego, já mexeu um monte de coisa, joga tudo isso aqui fora. Vamos conversar primeiro, depois você pega, tá? Olha lá. Perdão. Quando a gente fala em tributos e quando a gente fala no arcabouço legal que trata dos tributos, a gente tem o seguinte. Todo tributo tem lá o seu perfil constitucional, que é o quê? É a previsão legal na CF, na Constituição Federal, para que o tributo seja instituído, tá bom? Depois nós baixamos um nível aqui, vamos para o CTN, que é a Norma Geral de Direito Tributário. É a lei complementar. Na verdade, o CTN é uma lei ordinária, tá? É uma lei ordinária lá de 66, que foi recepcionada pela nossa Constituição com o status de lei complementar. Para que isso foi feito, gente? Para atender a uma exigência da Constituição que disse que as normas gerais de direito tributário seriam instituídas por lei complementar. Como a lei já estava pronta, estava em uso, todo mundo gostava, ninguém queria mexer naquilo ali, porque é uma briga danada para mexer em tributário, a gente sabe. O CTN ficou com uma norma geral, tá bom? Então, ele é o nosso segundo guardião aqui, abaixo da Constituição. Depois temos as leis complementares, há várias leis complementares de interesse aqui para ICMS, CSE, ISS e tal, a gente vai ver daqui a pouco. Aí vem lá depois, no Estado ou no município ou na União, a lei ordinária que institui o tributo, ok? Norma geral de direito tributário, qualquer tributo, imposto, taxa, contribuição, blá, 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 é instituído por lei ordinária. Ah, professor, aqui no meu estado, no meu município, instituíram aqui uma contribuição de iluminação por lei complementar. Não tem problema nenhum, tá? Lei complementar está acima da ordinária, então ela pode instituir também. Há alguns casos em que o tributo é instituído por lei complementar e no DF, inclusive, existe um desses casos, tá bom? Depois temos aí o decreto regulamentador, que vem detalhar o que está na lei, tá? Normalmente aquele decreto, você vê o decreto de ICMS, 500 artigos, 700 artigos, 600 páginas, não fica assustado que a gente resolve isso. Depois lá para baixo, aqui é onde o bicho complica, são as normas complementares. Mas graças a Deus, os concursos de fisco param aqui, tá? O máximo que eles chegam é o decreto regulamentador, perdão. E alguns param por aqui na lei ordinária. Não é o caso do último edital do DF que pediu os decretos. Quando eu estou falando do último edital do DF, que edital é esse, gente? É um edital de 2010, tá? É nesse edital que a gente está se baseando para fazer todo o material. Bom, o que são normas complementares? Portarias, instruções normativas, circulares, decisões da consultoria tributária com força de norma, etc. Milhares. São aquelas que quando você está vendo o Jornal Nacional, o cara fala, o Brasil tem 1 milhão de normas, não dá para atender tudo isso. Tem muita norma mesmo, mas que não dá para atender, mentira. Dá para atender sim, porque se você bobear, o empresário sabe muito mais sobre as normas do que o auditor fiscal em alguns casos. Não no meu, porque eu fico esperto para não ser pego. Vamos lá. Aí eu vou lá. Já falamos o que é a legislação tributária, certo? Estava explicando para vocês. E o que a gente vai estudar então? Constituição. O professor vai estudar a Constituição. Vai estudar o perfil constitucional dos tributos, tá? Lei ordinária do DF. Lei orgânica, perdão. Lei orgânica. Seria equivalente à Constituição estadual. Lei orgânica do DF, vamos dar uma olhadinha na parte do sistema tributário, porque foi pedido no edital. Normalmente os editais de fisco não pedem a parte da Constituição estadual, tá? Vamos estudar o CTN. Gente, CTN, se você souber o tributário, souber o CTN, você está com 40%, 50% da prova na mão, tá bom? Eu costumo dizer pra gente o seguinte, CTN na veia, certo?
ande com o CTN para lá e para cá, durma com o CTN, degluta o CTN, tá certo? A gente precisa saber muito de direito tributário para estudar, para ir bem no estudo da legislação tributária e depois para ir bem na futura carreira de sucesso de vocês. Temos lá a LC 8796, Lei Complementar, Lei Candir. O que ela faz? Define as normas gerais do ICMS. Lei Complementar 2475, é a lei que estabelece o CONFAS. O que é o CONFAS? Conselho Nacional de Política Fazendária. Na Constituição diz que algumas coisas em relação ao ICMS devem ser resolvidas com a participação de todos os estados. Por isso, isso é resolvido lá no CONFAS, tá bom? E o CONFAS é regido por essa lei complementar aqui. Lei Complementar 11603, ISS, alterada recentemente, muita atenção, em 2016, houve várias alterações nessa lei aqui, vocês vão ter que estudar com cuidado, porque a gente sabe que normalmente alterações são objeto de tara do examinador, tá certo? Vamos lá. A Lei 12306, o que é isso aqui? É a Lei do Simples Nacional, tá? Não é em todo concurso que cai, mas a gente sempre fala dela, mesmo que não seja pedido, a gente fala sobre os aspectos do ISS e os aspectos do ICMS. Só que, para o último edital do Distrito Federal, pediu-se explicitamente, tá, o estudo dessa lei aqui. Então, nós vamos estudar também. Vamos lá. Aí, continuando, vamos estudar aqui, ó, lá agora as leis lá do Distrito Federal e decretos. Para o ICMS, temos aqui a lei e o decreto. Para o ITCD, transmissão, causa morte e doação, temos lei e decreto. Para o IPVA, lei e decreto. Para o ISS, lei complementar e decreto. Para o IPTU, tomo só o decreto. O professor esqueceu? Não, o professor não esqueceu, só tem decreto mesmo, depois a gente vai ver por quê, tá? Para o ITBI também, lei e decreto. As leis, a lei que fala da taxa de limpeza, da COSIP, gente, COSIP é a contribuição para a manutenção do sistema de iluminação pública, tá? É contribuição de iluminação pública. Iluminação pública não pode ser taxa, tem que ser contribuição. Não pode ser imposto, tem que ser contribuição, tá? E as leis do processo administrativo fiscal, tudo bem? O que mais vamos estudar? Doutrina, jurisprudência com muito cuidado, porque jurisprudência não é muito pedida em concursos de fisco estadual. Por que não é muito pedida? Porque o fisco estadual normalmente não está nem aí para a jurisprudência. Ele faz o que quer e deixa o contribuinte se virar lá na Justiça, no STJ, no STF, onde quer que seja. Obviamente, quando estivermos falando das súmulas vinculantes, essas sim são obrigatoriamente observadas pela administração pública das unidades da federação, tá bom? Aliás, a administração pública de todos os entes federativos. E mais a jurisprudência de modo geral, a gente vai saber que ela existe, mas só vamos utilizar em uma prova se ela for expressamente solicitada pelo examinador, tá? E temos que estudar os tópicos de sucessão aplicados ao ITCD. O que são esses tópicos de sucessão? Meu Deus, professor, não para com isso aí. Tópicos de sucessão é aquela parte do Código Civil que fala do direito de sucessão. Se você não souber bem o direito de sucessão, você vai ter dificuldade para fazer algumas questões de TCD e TCMD. Eu gosto de falar TCMD, mas lá é TCD, tá? Então, tópicos de sucessão é uma parte... vou estudar direito civil? Não vai. Vai estudar só o que eu acho que é interessante. Só o que eu sei que é necessário, ok? Vamos lá, já vimos o que estudar. Vamos ver agora como estudar a bendita legislação tributária. Quem já sabe o que é. A experiência diz que não adianta gastar rios de tinta. Não ficar escrevendo muito, falando muito, fazendo aula gigante. Não, a gente põe só o básico, tá? Não vale a pena. Eu gosto do rios de tinta. A pessoa às vezes vai lá, tá fazendo uma decisão lá na repartição, escreve 30 páginas. Aí vem o advogado mais 40 páginas. Aí vai o julgador, olha só a última página, vê como é que está o andamento do processo, vê mais ou menos o que ele escreveu, porque ele já sabe os argumentos, já sabe o que como vai decidir e manda pau. Mas enfim, para estudar a legislação é a mesma coisa, tá? Vai escrever nos seus resumos, vai fazer muita questão, mas não tem. E nem chorar lágrimas amargas ou lágrimas de sangue, lendo e relendo bestamente a legislação. Você vai ler muito, vai estudar muito, vai revisar muito, mas com critério, tá? A gente tem que ser objetivo. Temos que conhecer cada um dos dispositivos básicos do tributo, tá? Entender o funcionamento de cada dispositivo desse na prática, tá bom?
Então vamos lá, o caminho para destruir a prova de legislação, tá? Não tem nenhum segredo. Primeiro, CTN na veia, uma ótima base de direito tributário. Segundo, entender o funcionamento do imposto ou do tributo. No caso aqui, o que vale mais são os impostos. ICMS, TCMD, IPVA, IPTU, ISS, TBI. Isso aqui vai dar 90, 80% da sua prova, da quantidade de questões da sua prova de legislação, tá? Temos que conhecer sim o texto legal, é obrigatório. Se você não conhecer o texto legal, você vai se dar mal, porque tem algumas questões que... Primeiro que tem que conhecer o texto para estudar, né? Eu vou trazer os principais pontos para vocês. E outra que tem questões literais, tá? E resolver aqui milhares de questões. O professor está exagerando? Não estou exagerando não, milhares, tá? A gente chega... Aí tem o seguinte, não há muitas questões de legislação válidas, assim, de concursos recentes, claro, porque não tem muito concurso para físico estadual. Se for falar do DF, então não tem nenhuma, porque o regulamento muda, tudo muda, então é um lixo de questão. Se você pegar uma questão de concurso passado, você vai se dar mal. Mas eu vou adaptando, todas que eu pego por aí, eu adapto para a legislação do estado que nós estamos estudando, tá? Para ficar bonitinha. Então a gente chega mais ou menos perto desses milhares. Aí você vai procurar mais questões, vai fazer. Você vai em tributário também, pega questões referentes aos impostos, tá certo? E tem alguns livros aí depois que eu posso falar para vocês que tem muitas questões, então a gente consegue resolver muita questão, tá? E isso serve para todas as matérias, tá? Se pegar a contabilidade muito que tem muita questão, por exemplo, podem meter 5.000 questões lá que não tem problema. Aqui vamos supor que nós tenhamos encontrado, sei lá, 700, 800 questões novas e boas para estudar. Você vai resolver elas 2, 3 vezes, tá? Não é exagero não, depois a gente conversa sobre isso. E como que a gente vai fazer isso aí? Como vamos trilhar esse caminho aí do estudo? Com algumas técnicas, tá? Se você tiver outras, eu sempre respeito a técnica do aluno. Nenhuma técnica é melhor que a outra. A melhor técnica é aquela que surte resultado para você. Mas vamos lá. Primeiro, o resumo da legislação, imprescindível. Tabelas e mapas mentais, isso eu trago para vocês, tá? Questões, milhares de questões. Curva de esquecimento, bom... Curva de esquecimento, o que é isso, professor? Não é o momento aqui de falar sobre isso, tá? Mas o que a gente pode fazer? Basicamente tem aquela curvinha mais básica, que é 0, 1, 7, 30. Você estuda hoje, revisa amanhã, revisa depois de uma semana, revisa depois de 30 dias e continua revisando depois, tá? Aí você vai aumentando, vai criando um padrão de revisão. Claro que tem que acabar em algum momento. Se você revisar tudo 0, 1, 7, 30, 30... exponencialmente vai ser impossível você continuar estudando, porque não tem tempo que dê para tudo, tá? Depois tem a famosa técnica das 2 semanas com o professor Marcelo Seco. Muito bem, o que é isso? 2 semanas, toda essa tralha que você vai fazer, né? Tudo isso que você vai usar, vai deixar material pronto para o período mais importante de toda essa preparação. São as 2 semanas... que antecedem a prova, tá certo? Essas 2 semanas que antecedem a prova são essenciais, tá? Essenciais porque você vai fazer revisão do material que você preparou ao longo desse ano inteiro, por exemplo, se tiver um ano para se preparar, aí você vai fazer revisão 2 vezes. Na primeira semana você vai revisar todo o seu assunto, tudo que você separou, todos os seus resumos, as suas questões paradigmáticas, as suas anotações. 1 semana. Na outra semana vai fazer tudo igual, tá certo? Ah, não sei o que. Não, é tudo igual. Tudo bem? É a técnica. Eu fiz e é um absurdo como funciona isso daí. Depois, a véspera da prova. O professor sempre fala, na véspera da prova. Claro, gente, essas 2 semanas deixa acabar na sexta, tá? Por exemplo, prova no domingo ou prova no sábado, acaba a revisão na sexta. Sábado tem coisa especial para fazer. Descansar um pouquinho e ir lá na última hora, antes de dormir, pegar um assunto que você acha que é um assunto importante. Seleciona lá 2, 3 assuntinhos, vai revisar. Professor, estudar no último dia? Sim, senhor. Você pode não fazer, mas vai ter gente que está fazendo. Vai por mim que funciona. Depois tem um artigo meu lá no ponto que explica fazer isso daí direitinho, como fazer isso daí direitinho, certo? Vamos lá, prosseguindo aqui, como fazer o resumo. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Estou falando muito de resumo. Como que eu vou fazer para resumir a legislação? Vamos lá.
olha lá. O que eu sempre faço e que tenho desenvolvido ao longo do tempo e também para construir as nossas aulas é o seguinte. Limpar o texto, tá? Que texto? O texto legal, claro. Manter os pontos principais. Manter os termos principais. Abreviar expressões recorrentes. Concatenar os dispositivos e identar as ideias. O que é isso? Bom, limpar o texto a gente já sabe, né? Deixar só os pontos principais também. Manter os termos principais também. Você vai fazendo na sequência. Abreviar expressões recorrentes. Por exemplo, base de cálculo vai se tornar BC em todo o seu resumo. Salvo disposição em contrário, vai se tornar SDC. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte e telecomunicação vai se transformar em ICMS e por aí vai. Concatenar dispositivo, o que é isso? Às vezes você está indo lá, artigo 1º, artigo 2º, artigo 56. Acontece não sei o que, exceto na hipótese do artigo 2º. Ih, rapaz, o que eu faço? Isso aqui que me interessa, eu estou usando aqui. Você vai, em vez de deixar aqui o exceto na situação do artigo 2º, você vai lá ver o que é o artigo 2º e traz para cá, exceto na situação tal. Aí nós estamos concatenando e isso ajuda demais, é imprescindível para você estudar a legislação. Identar as ideias. A identação, gente, na verdade é o recuo, né? Identação, porque eu trabalhei muito tempo com tecnologia da informação, a gente falava identar, mas é assim. Então você está aqui, item, pá, isso aqui tem isso. Não, ali está torto, peraí. Pá. Nesse caso eu tenho esse, e aqui eu tenho duas exceções, tá vendo? Eu identei, eu tô pondo para dentro, aí dá um recuo aqui, tá bom? Tá legal. Agora um exemplo, o que é isso aqui? Isso aqui é uma parte do artigo 155 da CF, olha lá, que fala sobre o ICMS. Nós temos duas folhas aqui, ó, pá, tudo bem? Não se preocupa que não é para ler, tá lá, se entrar no site lá da CF Planalto, tá isso aqui, ó. Então aqui, o artigo 155, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos. Aqui tem lá aqueles azulzinhos da redação dada pela emenda que mudou, tá? Aí tem um monte de coisa aqui, impostos sobre operações relativas à circulação de mercadoria, isso aqui tudo, tá vendo? Vai virar ICMS. Bom, tudo bem. Aí vem lá, já tirei aqui, aí eu tirei. Tem um monte de tralha aqui que não me interessa, bom. Parágrafo 2º, o imposto do inciso 2. Entre isso aqui e isso aqui, se você for na CF, tem um monte de coisa aqui. Aí para você achar o inciso 2 tem que subir lá. Mas você vai, em vez de colocar todo esse negócio aqui, ó, tudo isso aqui, você troca sobre o ICMS. O ICMS, será, blá, tá? Continua aqui, tudo bem? É facultado não sei o que. Bom, aqui, ó, vou identar, vou trazer para o canto, tá vendo? Vou pegar isso aqui, ó, vou jogar para lá um pouquinho. Isso aqui que está revogado, eu apago, ó. Revogado em 2015. Professor, revogado em 2015, não preciso saber? Bom, veja bem. Quem já estudou ICMS, quem vive no ICMS, sabe muito bem o que é isso aqui. Só que ele foi revogado em 2015 por causa dessa emenda aqui, ó, que eu já falei muito para vocês lá no site, não sei se alguém já viu. A 87 de 2015 revogou isso aqui. Então eu não preciso me preocupar em deixar os antigos, porque a gente vai estudar isso no curso mesmo, e que aqui já diz o que é, tá? Se for coisa mais antiga, apaga sem se preocupar. Bom, mas vocês viram aqui, né? Vamos ver como que fica o resumo, como deveria ficar o resumo. Então é isso aqui, ó. ICMS na CF será não cumulativo, compensando o devido na operação com as anteriores. A isenção ou não incidência, salvo disposição contrária, vou trocar por SDC. Na primeira aparição da expressão, eu sempre deixo ela junto com a sigla para que eu mesmo saiba o que é sem precisar, tá? Depois, no meu resumo, nunca mais você vai ver isso aqui, você só vai ver SDC. Bom, não implica crédito para compensação e anula o crédito da operação anterior. Então, essas duas azuis aqui eu já sei que se referem a essa daqui, tá? Poderá ser seletivo em função da essencialidade, tá? Esse poderá ser seletivo, gente, é uma das maiores sacanagens da Constituição, porque o ICMS teria que ser obrigatoriamente seletivo. Então não se esqueça disso, sabe? O IPI deve ser seletivo. O ICMS pode ser seletivo, porque o ICMS é sacana, tá? Nunca mais você vai esquecer quem que pode e quem que deve. Aí, resoluções do Senado deverão, então é obrigatório, o Senado deve estabelecer alíquotas por iniciativa dos PRESREP, ó, em todo lugar que aparecer na minha Constituição Presidente é o PRESREP, tá? 1/3 dos senadores, eu nunca escrevo o número, eu sempre ponho em algarismos, e aprovado por maneira absoluta. Facultado ao Senado, então o Senado pode. Então aqui, ó, Senado deve, Senado pode estabelecer alíquotas, blá, blá, e fixar alíquotas, tá? E mais isso aqui, ó, SDC, salvo disposição contrária,
Consumidor final, ó, aqui eu disse o que é importante, que é o nosso famoso diferencial de alíquota. Esse dispositivo é novo, se for coisa nova você faz um avisinho, tá? Que pode ser objeto de desejo do examinador. E aqui a responsabilidade também, coisa nova, tudo bem? Isso aqui é só para a gente ver como que a gente faz o resumo. Mas já que eu estou falando, o que aconteceu com essa emenda 8715, né? Ó, antigamente, o que aconteceu? Antigamente não, antes da vigência da emenda, que foi em janeiro de 2016, remessas interestaduais para não contribuintes do imposto. Por exemplo, se eu sou uma empresa, estou em São Paulo e vendo uma mercadoria para alguém que está no Distrito Federal e não é contribuinte. Antes da emenda, essa remessa ia com a alíquota interna de São Paulo. E, no caso do não contribuinte, o imposto ficava totalmente para São Paulo. Tudo bem? Tá? Se fosse remessa para contribuinte, aí sim, vai com a alíquota interestadual e a diferença da alíquota fica lá para o Distrito Federal. Bom, emenda 8715 acabou com isso. Muito chiadeira, começou a chiadeira por causa do comércio eletrônico, porque a fábrica estava em São Paulo, mas Bahia comprava muito, o Distrito Federal comprava muito, Minas Gerais comprava muito, sede história de São Paulo, chiadeira, acabou, vamos mudar, mudou. Emenda 8715. Agora, nas operações para consumidor final, seja ele contribuinte ou não. O que é isso, professor? Consumidor final contribuinte. Uma empresa de construção civil. Empresas de construção civil não são contribuintes do ICMS, ok? Consumidor final não contribuinte. Você que está lá na sua casa e resolve comprar uma televisão nova no site aqui do Submarino, que pode estar sediado em outro estado que não seja o Distrito Federal. Bom, essa remessa agora vai com a alíquota interestadual. Antes era a alíquota interna do estado remetente, agora é a alíquota interestadual. E a unidade da federação lá de destino, de tal destinatário, vai ficar com a diferença, tudo bem? Isso é o que mudou na emenda 8715. Essa mudança está sendo gradativa, então tivemos de 2016 até 2020, tá? Aqui foi 40, 60, depois vai ser 60, 40, 80, 20, depois vai ser 100 e 0. Estou falando aqui de destino, tá? E origem. A partir de 2020, o estado de origem na remessa interestadual para o consumidor final não terá mais direito ao diferencial. Continuará tendo direito à parte da alíquota interestadual, tá? Essa divisão que eu estou falando aqui é só para o diferencial de alíquota. É a diferença entre a interestadual e a interna do destinatário. A gente vai falar muito sobre isso nas aulas, tá bom? E o que aconteceu? Aí você fala, poxa, professor, eu estou aqui em Brasília, comprei uma porcaria de uma televisão aí em São Paulo, e agora tem que recolher o diferencial da alíquota, eu vou ter que pagar isso para o Estado? Não, não tem, porque o Estado não é besta de ficar correndo atrás de você. Ele jogou logo a responsabilidade para o remetente, por exemplo, para o comércio paulista, quando o destinatário não for contribuinte, que é o seu caso, por exemplo. Se o destinatário for contribuinte, aí a responsabilidade é dele mesmo, tá? Ele mesmo que vai recolher, tá bom? Bom, vamos prosseguir, que o objeto aqui de hoje não era nem esse, mas vamos lá. Voltando ao resumo, ó, nós tínhamos 468 palavras no começo, passamos agora para 198 palavras, uma redução de 57%, tudo bem? E essa redução pode chegar em 75%, por quê? Por que está falando isso, professor? Por que foi tão baixo aqui? Porque eu peguei um trechinho da Constituição Federal, que é muito enxuta e fala de um assunto muito importante, e mesmo assim eu consegui reduzir 57%, tá? Então vocês vão ver que com o passar do tempo o resumo é uma coisa ótima de se fazer, é fácil e dá resultado. Você vai ter uma informação lá preparada num nível visual que vai te facilitar muito a leitura, tá? Enquanto você está elaborando, enquanto você está fazendo, você vai sedimentando o conteúdo, tá? O conhecimento do conteúdo, é importante. Depois fica fácil de imprimir, senta no seu sofá confortavelmente e lê aquilo ali umas 10 vezes, tá? Não estou brincando não, vocês vão ter que ler muito essas coisas aí, não é molezinha não, tá ok? Vamos lá. Vamos falar agora de alguns tópicos que são de interesse para a nossa prova, ok? Prova de legislação, né?
Lá, tributos municipais, tributos estaduais, na verdade, já falei que são os distritais, tá? Vamos ver. Perdão, gente, vou tomar uma água aqui. Vamos ver que tópicos que podem ser interessantes. Por exemplo, a emenda que está muito em voga aí, o pessoal está explorando aí, começando a explorar em prova já. E... deu tilt aqui, peraí. Bom, emenda 8715, lá, alteração da remessa para consumidor final. Ainda no ICMS, a resolução 13 do Senado, que trata da guerra dos portos. O que é a resolução 13, gente? Resolução 13, a resolução que disse o seguinte: quando houver importação e for uma importação pura, ninguém mexer naquilo, não industrializar, não tem umas regrinhas lá que tem que ser seguidas, mas enfim. Produto importou, entrou, por exemplo, em São Paulo, o imposto foi para São Paulo e vai ter uma interestadual para o Rio de Janeiro, né? Ou para Minas Gerais, ou para o Distrito Federal, não? Nessa situação, a alíquota interestadual vai ser de 4% para todo mundo no Brasil inteiro, tá? Para que isso? Para acabar com a Guerra dos Portos. O que era a Guerra dos Portos? Por exemplo, vou citar qualquer estado aqui, o pessoal não gosta que eu fale, mas a gente sabe que o Espírito Santo gostava de fazer isso. O Espírito Santo dava benefícios para quem fizesse com que a importação entrasse pelo Espírito Santo. Então o importador vai lá, se instala no Espírito Santo, tem muitos benefícios. Aí ele tem que fazer uma puta logística para mandar essa mercadoria, por exemplo, para o Paraná, que se ele estivesse em São Paulo seria muito mais fácil. O caminho natural seria da entrada aqui em São Paulo para mandar para o Paraná, certo? Mas ele entrava pelo Espírito Santo, por quê? O Espírito Santo falava para ele, ó, vou te dar um regime especial, você recolhe só 90% do imposto, tá? O restante deixa para lá, vai ser parcelado, vai ser diferido, para algum momento aí, não interessa. Efetivamente, ele pagava só 10%. Quando remetia a mercadoria para o Paraná, não é verdade? 10% do total, não é 10% da alíquota não, 10% do total devido, tá? Ele tinha que mandar a mercadoria cheia aqui, certo? Ele mandava com a alíquota interestadual cheia. Entenderam? Qual a vantagem que ele tinha? A vantagem dele foi essa daqui, ó. Ele pagou, isso aqui ele foi perdoado para ele pagou só 10%, tá? Ele pagou só 10%, mas nessa operação, quanto que ele mandou aqui? Ele mandou 100% do imposto, tá? A nota ia com o valor normal aqui, porque a interestadual não mexeu. Espírito Santo só podia mexer na alíquota dele, nem na alíquota ele mexia na forma de pagamento. Então, embora eu tivesse pagado 10, ele remetia com 100, e quando chegava aqui, Paraná tinha que conceder o crédito desse 100 para a indústria que estivesse comprando aqui, por exemplo, tá? Acreditava-se de 100, tá? Então, Paraná estava tomando prejuízo. Essa é a resolução, depois isso tudo explicadinho direitinho nas aulas. Essa resolução veio com o intuito de acabar com isso. Então, como aqui agora a alíquota, vamos supor que antes era 12% nessa remessa aqui do Espírito Santo para o Paraná, né? Agora só pode ser 4%. Caindo de 12 para 4, o montante diminui de forma tal que fica mais difícil para o Espírito Santo manobrar com isso aqui. Mas já tem, de novo, estados manobrando com isso aí. Bom, prosseguindo aqui. Coisas que afetam aqui ICMS e ICS. Uma outra emenda constitucional relativamente recente, 7513. Isso aí vocês já devem estar sabendo do tributário. Ela criou uma nova hipótese de imunidade, tá? Uma nova hipótese de imunidade. O que é? Sobre os videogramas e fonogramas. Então, vídeos, CDs, DVDs, Blu-rays que contenham obras de artistas nacionais ou obras interpretadas por artistas nacionais estão imunes, não podem mais ser tributados, tá? Desde que sejam produzidos aqui no Brasil, claro. Quando eu falo produção, eu falo da industrialização, tá? Coisa recente também que muito cai. Para o ISS, que também vai ter um peso bom na nossa prova, há alterações recentes na Lei 11603, que eu já falei para vocês. O que são essas alterações? São a inclusão de alguns itens na lista de serviços, por exemplo, para poder tributar o serviço do provedor de internet, né? Uns outros serviços também que estavam problemáticos também colocaram, mas a principal alteração foi a criação da responsabilidade para quem participar de guerra fiscal de município. O meu município é a mesma coisa de estado. Tem dois municípios, por exemplo, aqui, São Paulo e Poá, fica pertinho do outro. São Paulo cobra 5%, Poá vai lá e põe uma alíquota de 2%, tá?
ainda dá um benefício e tal. O cara se instala lá e vem prestar serviço aqui. E recolhe ISS para lá. Aí a gente tem que ficar correndo atrás dele, por exemplo. Mudou agora, porque se ele pode até se instalar lá. Só que se ele vier prestar serviço aqui, o tomador aqui, a empresa que tomar serviço dele, vai ser responsável caso haja alguma sacanagem dessa de guerra fiscal entre municípios. Tá? Então isso é uma mudança que estava sendo solicitada pelos grandes municípios há muitos anos, e agora eles conseguiram. Outra mudança, por exemplo, administradoras de cartão de crédito e administradoras de leasing. Antes, até o ano passado, a tributação era feita no local em que estava instalada a empresa, administrador de cartão, por exemplo. Vamos pegar XPTO, administrador de cartões, instalado em São Paulo. Qualquer venda de cartão de crédito que faz para qualquer lugar do Brasil por essa administradora, imposto era para São Paulo. Agora, o imposto é para o lugar em que está instalada a maquininha. Se a maquininha está lá, numa cidadezinha do interior de Roraima, mas o banco administrador está em São Paulo, não interessa. Ele vai recolher ISS para Roraima, tá bom? Casos de incidência conjunta aqui, ó, do ISS e do ICMS. Isso é muito, muito, muito explorado. A gente vai ver depois. Progressividades do IPTU também são assuntos interessantes que o examinador sempre cobra. Vamos ver algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, sobre a progressividade do IPTU. Nós temos que saber o seguinte: o IPTU tem duas progressividades. Ó. Uma delas, progressividade em razão do valor do imóvel. O que é a progressividade? É o seguinte: é cobrar mais IPTU de alguém, tá? Levando em conta que o valor do imóvel dele é maior, tá? Isso é permitido. Olha lá. Imóveis de valores mais altos podem ser tributados com alíquotas maiores. Isso é a progressividade em razão do valor. No Distrito Federal, a gente vai ver que isso de fato acontece, tá? O examinador pergunta muito isso. A progressividade em razão do valor do imóvel é uma progressividade de caráter fiscal. Onera mais quem pode pagar mais, com o único objetivo de aumentar a arrecadação e atender ao princípio tributário da capacidade contributiva, tá? Então, progressividade em função do valor, tá? Valor do imóvel, progressividade, caráter fiscal. Temos a outra aqui, ó. Progressividade no tempo, é uma outra coisa. Prevista lá na CF, artigo 182, tá? Parágrafo 4º, inciso 2º, é uma norma extrafiscal, tá? Qual que é o objetivo dela? É incentivar a correta utilização do solo urbano, não tem nada a ver com a arrecadação. E como que é essa progressividade no tempo? Cidadão tem lá um imóvel, tá? Lindo imóvel aqui, ó. Tá lá, a casa tá para alugar 5 anos, não quer mexer também, não aluga, não faz nada, tá parada. Casa vazia na zona urbana. Não quer fazer nada com aquilo, tá 5 anos parado. Ou mais anos, não interessa. Cada município tem a sua lei. O Distrito Federal também tem a sua. Aí a prefeitura vai lá, o Distrito Federal vai lá falar: fulano, você tem 2 anos para dar uma utilização social para esse imóvel aí. Ou vende, ou aluga, faz alguma coisa. Aí ele não faz, aí pá, aumenta imposto no primeiro ano. Não faz de novo, pá, aumenta imposto. Não faz de novo, pá, aumenta imposto. O imposto aumenta tanto que vai chegar num nível absurdo, tá? Vai ser quase uma coisa confiscatória. Que ele vai falar: bom, ou eu vendo ou faço alguma coisa, né? Porque eu vou ter que parar de pagar esse imposto insano. Mas por que o Estado pode fazer isso? Para incentivar a utilização do solo, porque o Estado, a sociedade, chegou à conclusão de que não é justo uma casa parada numa área cheia de recursos, onde no centro da cidade, por exemplo, onde tem metrô, iluminação, sistema de esgoto, água tratada, etc, etc, segurança, tá? Então, tem que ter a correta utilização daquilo. Então, essa aqui é a progressividade no tempo, tá? Ela é constitucional e ela é extrafiscal. Mais uma coisa do IPTU, aqui eu posso mexer na alíquota do IPTU em função do uso e da localização do imóvel, tá? Não pode ser confundida com progressividade, não pode. Fugiu ali, professor, não pode. Não, jamais pode ser confundida, tá? E ela pode ter duas finalidades, ela não é progressividade. Pode ser
o objetivo fiscal, de arrecadar mais de quem pode pagar mais, ou extra fiscal também, de incentivar determinados usos em determinados locais, tá? Tem lá uma área vazia, quero mandar a empresa para lá. Tudo bem, eu uso essa política dando uma alíquota menor para eles, tá bom? Extra fiscal, essa utilização. Vamos lá. Mais um tópico de interesse aqui, ó. Incidência de ISS e ICMS conjunta, tá? Esses 5 primeiros itens, nós vamos cansar, vocês não vão mais aguentar de falar isso durante as aulas. Porque eles são estudados tanto no ICMS quanto no ISS, tá? Esses 5 itens são o que a gente chama de ressalvas, tá? Ressalvas do quê? São ressalvas que estão lá, essas ressalvas estão lá na LC 116, na Lei Complementar do ISS. Perdão. Estão na Lei Complementar do ISS dizendo que, em alguns casos, embora seja caso de ISS, vai incidir o ICMS. Por exemplo, situação número 1. O serviço está constante na lista de serviços lá da LC, tem uma lista, que a gente já fala muito também, e não tem ressalva. Então, nesse caso, não tem ICMS e tem ISS tanto para o serviço quanto para o material. Isso aqui é tudo, é quase tudo, tá? É a maioria dos casos do ISS, tá? Só não, exceto as ressalvas, tá? 1, 2, 3, 4. Bom. Tá. Exceto as ressalvas, tá bom? Desculpa, gente, eu falei errado. Tá faltando ressalva aqui, nós vamos ver depois. Mas tudo bem, eu vou falando para vocês. Aqui, na verdade, são só situações. Vai. Outra situação, o serviço está na lista também e tem ressalva, tá? Aqui sim eu tenho 5 ressalvas, tá? Se o serviço está na lista e eu tenho ressalva, vai ter ICMS no item ressalvado e vai ter ISS no serviço. Por exemplo, fala um aí pra gente, professor. Obras de construção civil. Incide ISS sobre a obra? Incide. E incide ICMS sobre os materiais que forem trazidos pela construtora de fora da obra, tá? Essa é uma das ressalvas. Ressalva de número 1, tá? É obra. Ressalva de número 2 é a reforma também. Também de construção civil. Reforma de um apartamento. Recuperação de uma ponte, tá? Esses dois aqui são engenharia civil. Nos 2 itens, incide ISS sobre o serviço e ICMS no item ressalvado. E o item ressalvado, nesse caso, é o material, tá? Outra ressalva, recondicionamento de motores. Incide ISS no serviço, ICMS nas peças. Outra ressalva, conserto de aparelhos em geral e equipamentos. Vou lá consertar o meu aspirador de pó. ISS no serviço, né? ICMS nas peças. Outra ressalva, serviço de buffet. ISS no serviço, ICMS na alimentação e bebida servida, tudo bem? Essas são as 5 ressalvas. Não se preocupe que a gente vai estudar muito isso aqui. Bom, outra situação agora de conflito aqui. De conflito não, de incidência conjunta. Serviço fora da lista, o que acontece? Se o serviço não está na lista, incide ICMS nas mercadorias e no serviço. Desculpa, só nas mercadorias. Se houver fato gerador, claro, de mercadoria, tá? Incidirá ICMS se houver fato gerador. E não incide ISS de jeito nenhum. Professor, por que não incide ISS de jeito nenhum? Muito simples, ele não está na lista. ISS é o que está na lista. Saiu da lista, não tem. Professor, me fala um serviço que não está na lista, porque tudo que eu vejo incide ISS. Vamos lá. Serviço que não está na lista. Serviço de locação de bens móveis. Alugou, por exemplo, não sei, um retroprojetor de última geração para uma apresentação. Não está na lista, não tem ISS. Tem ICMS? Também não tem, porque a mercadoria circulou, mas foi só em locação. Não tem ICMS na locação também. Aluguei um cofre no banco, não tem ISS. Teve mercadoria? Não. Então, por isso que eu pus aqui, ó, terá ICMS se houver fato gerador.
Outra situação, alimentação fornecida junto com a diária em hotéis e hospitais. Não tem ICMS nessa alimentação e tem ISS, porque está dentro da diária. Ah, professor, isso aqui tem alguma coisa a ver com ele ao super, hiper, ultra, mega inclusive? É claro, gente. Vocês acham que o hotel é bonzinho? Que o hotel quer dar all inclusive para você? Não, senhor. É claro que ele ganha notoriedade com isso, é claro que você vai lá por causa disso. Mas quando ele te dá all inclusive, tudo na diária. Então o que ele faz? Ele afasta o ICMS, ele afasta os 18% e cai normalmente para os 3, 4 ou 2%, que é o ISS da rede hoteleira, tá bom? Ninguém é bonzinho de dar all inclusive para você não, só porque você vai lá, ok? Tem interesse tributário. Vamos lá. Agora, se a alimentação for paga à parte, aí você passou no concurso, foi lá pro Mega Resort, só que só tinha café da manhã, meia pensão. Aí você resolveu tomar uma champanhezinha lá de tarde e comer uns petisquinhos. Vai pagar ICMS sobre a parte da alimentação, tá? Na alimentação incide ISS? Não. ISS vai incidir só sobre o serviço de hospedagem. Alfaiataria e ourivesaria. Professor, por que essa coisa tão específica aqui? Porque a prova gosta muito de explorar isso aí, tá? Alfaiataria e ourivesaria. Duas situações. Se o usuário final forneceu o material, você foi lá e falou, deu lá meio quilo de ouro. Cidadão, faz uma joia para mim. Não tem ICMS. ISS em todo o serviço dele. Se o prestador trouxe, vou comprar uma joia, mas quem deu ouro foi o cara que está fazendo o serviço. Aí tem ICMS sobre o ouro e não tem ICMS sobre o ouro, não tem ISS, claro, sobre o ouro, né? Não tem ISS sobre o material, ISS nesse caso só sobre o serviço, ICMS sobre a mercadoria que ele trouxe, tá? Ainda tem um detalhezinho chato aqui no caso do alfaiate, que ele pode fornecer aviamentos. Você entra com a peça de tecido, tá? E ele dá o aviamento e mesmo assim não incide ICMS sobre esse aviamento, porque considera-se que os aviamentos, linhas, botões, parafernálias, etc., fazem parte da prestação de serviço, tá bom? Agora, andando mais um pouco aqui, vamos resolver algumas questões, tá bom, gente? Vamos lá. Eu estou indo rápido porque a gente, no estudo da legislação, no estudo geral, a gente não pode embaçar muito no vídeo. O aluno não gosta de ficar vendo o vídeo. Depois você baixa o vídeo e vai querer acelerar. Não faça isso, é a pior besteira. Por isso que o meu ritmo é um pouco mais acelerado, tá? Depois o vídeo fica lá à disposição, você pega, anota, faz o que você quiser, o material tá lá, pode tirar dúvida, tá bom? Vamos ver algumas questões então. Vamos lá, olha aqui, ó. Número 1, vamos um pouquinho mais devagar agora nas questões. Então, a empresa possui estabelecimentos em São Paulo. Já vi aqui, tá bom? Estabelecimento em São Paulo. Ela faz venda pela internet, mercadoria fabricada no Brasil, com insumos 100% nacionais. Essa questão eu pus aqui, porque embora ela seja de 2003, ela é interessante, porque ela tem uma situação aqui que foi alterada pela emenda constitucional 8715, e a gente vai ver na prática como isso funciona, tá? Então, na verdade é o seguinte, ele deu aqui 4 fatos geradores, tá? Cada vez te assusta. Não. Calma. São 4 fatos geradores. Ou não. Pode ser que alguma dessas situações não seja um fato gerador, tá? É isso que você vai ler. E ele quer saber o total de ICMS devido nas operações. Vamos ver como é que eu resolvo isso aqui, ó. Ele quer saber quanto de ICMS seria devido a São Paulo pelas saídas. Então vão ter 4 saídas. Vamos analisar na forma original e na forma que seria atualmente, tá? Imaginando remessa de São Paulo para várias unidades. Então vamos lá. Número 1. O que aconteceu? Vendeu 2 unidades do produto A para um consumidor final. Olha que interessante. Pessoa natural residente em Brasília. Então a mercadoria foi de São Paulo para Distrito Federal Brasília. Operação interestadual. Tá certo? Quem que recebeu? Consumidor final. Essa operação está ao alcance da emenda 8715. Vamos ver o que aconteceu aqui. Antes da emenda, eu ia fazer o quê? Calcular 18%, que é a alíquota básica aqui de São Paulo, tá? Pegava o valor, claro, ele põe aqui, ó, 2 unidades a 80 para atrapalhar você, tá? Vai ter alternativa lá que é só 80.
Então, na verdade, eram 160, metia 18%, pá, tudo para São Paulo. Agora acabou a molezinha de São Paulo nessa operação, meu filho. Acabou, ó. Depois da emenda constitucional. Mesma coisa, 160, só que agora é 7%. O que é 7%? Não vamos entrar nesse detalhe agora. Algumas unidades da federação, quando recebem mercadoria em operação interestadual, elas recebem com alíquota de 7%, tá bom? E as outras recebem com 12%. Então, alíquota interestadual, tá? Só existe, bom, tem a de 4, que é lá da área fiscal, 8,8, mas tudo bem. Tem várias, mas vamos falar dessas duas aqui que interessa o seguinte, 12. Quem recebe aqui? Região Nordeste, região Norte, né? Região Centro-Oeste, mais o estado do Espírito Santo. Quem recebe com 12? Região Sul, região Sudeste, menos o estado do Espírito Santo. Então, em qualquer lugar que você esteja, de qualquer lugar que saia uma remessa interestadual do ICMS, que não esteja na resolução 13 de 4%, que não esteja com redução de base de cálculo de 8%, tem várias coisas, tá? A remessa padrão. Se foi para aí os estados aqui, gente, sem discriminação, tá? Estou falando de estados, o pessoal já reclama disso aí, não é discriminação, a gente tem que estudar, tem que ser didático. Os menos favorecidos economicamente e os mais favorecidos economicamente ao longo do tempo, tá? Mesmo que não seja, pode ser que tenha lá um estado no Centro-Oeste que esteja muito mais rico do que algum estado do Sul. Não duvido disso. Mas do ponto de vista do desenvolvimento econômico é o que foi traçado na Constituição. Para os estados menos favorecidos, a remessa vai com 7. Por quê? Porque aqui fica 5 a mais de diferença para esse estado depois, tá? Para ele se desenvolver economicamente, fica mais 5. Se for para os estados mais favorecidos, a remessa interestadual vai com 12. Mas voltando lá, meti 7% aqui para São Paulo. Né? E o que acontece? Gente, aqui eu pus Rondônia aqui, que eu estava pegando em Rondônia, mas não é não. Lá para Distrito Federal, óbvio que foi para lá que foi mercadoria. Distrito Federal vai ficar, eu vou supor aqui, é uma alíquota padrão, tá? No caso eu usei 17%, tá? Ó, considerando a alíquota interna de 17%. Então, 7% na interestadual fica para São Paulo, 10% fica para o Distrito Federal, tá vendo? Mudou, antes era 28,80 para São Paulo, agora é 11,20 e 16, dividindo. Isso aqui é a situação final, lá em 2020, estou colocando, tá? Porque hoje, por exemplo, se fosse em 2017, eu ia pegar esses 16 e ia fazer o seguinte: 40% para o Distrito Federal, 60% para São Paulo. Dos 16, tá? Do diferencial de alíquota, certo? Beleza? Vamos analisar mais um fato eleitoral. Venda de 3 unidades do produto B para Recife. R$70 cada. Bom, eu vendi para um varejista. O varejista é contribuinte do ICMS. Então, não cabe a emenda, não muda nada. O que eu faço? Eu mando com 7%, porque Pernambuco está na lista aqui do Nordeste, dos menos favorecidos economicamente. A alíquota interestadual 7%. Quando chegar lá, Pernambuco, vamos supor que seja 18%, ele vai receber 11% de diferencial de alíquota. Tá? Na verdade não vai. Por que não vai? Porque o varejista vai vender, tá? Então, desculpa, não tem diferencial. Quando ele vender, Pernambuco fica com esse valor todo para ele. Por quê? Porque o varejista pernambucano só se creditou de 7%. Tá? Aqui é que está a diferença do 7 por 12. Se eu tivesse mandado com 12, por exemplo, o varejista ia se creditar de 12 e Pernambuco ia receber 5 a menos do que está recebendo nessa situação aqui, tá? Bom, enfim, o que está interessando aqui é que não foi... Por que não foi afetada? Porque a venda é para contribuinte, tá? Outra. Venda de 3 unidades para a indústria em Belo Horizonte. Indústria também é contribuinte, tá? Do ICMS. Então, a emenda não afeta essa operação. Minas Gerais está lá no Sudeste, está com a alíquota interestadual de 12%, está entre os mais favorecidos economicamente, tá? Então vai 12% para lá. Agora eu disse aqui, ó,
que vai haver diferencial de alíquota. Por que eu falei que no outro não haveria, nesse aqui vai haver? Vai haver porque, ó, uso no departamento de pessoal, tá? Uma metalúrgica, comprando coisas para o departamento pessoal, são coisas para uso ou consumo. Quando as compras são para uso, para consumo ou para integração no imobilizado do contribuinte, tá? E vem em remessa interestadual, certo? Existe o diferencial de alíquota. Então o que acontece? Chegando em Minas Gerais, na entrada lá ele já recolhe em Minas Gerais 18%, o interestadual veio a 12%, tá? Ele já vai recolher 6% de diferencial de alíquota. Entendeu? A diferença aqui o professor falou que não tem. Por quê? Ó? Porque foi para o varejista, ele vai revender. Como ele vai revender, vai ter operação posterior. Gente, sempre que tiver operação posterior, não existe diferencial de alíquota, ok? Aqui, vai usar, uso, consumo imobilizado, não tem operação posterior. Não tem operação posterior, não tem saída, não tem revenda, tem diferencial de alíquota. Porque o Estado vai ter que pegar aqui. Minas Gerais tem que ganhar os 6% dele aqui, tá? Nessa situação, Minas Gerais vai pegar os 6% dele na saída para revenda que é tributada, ok? Vamos lá. Mais uma, vendeu de São Paulo para São Paulo mesmo, para revenda também. Então, que é a alíquota de São Paulo, aplica 18%, não tem diferencial, não tem emenda, não tem nada, tá? A resposta original foi 97,5%, tá? Antes da emenda, hoje seria 79,90. Por quê? São Paulo ia receber menos. O que São Paulo ia receber a menos? Ele ia receber a menos esses 16 aqui. Tudo bem? Vamos seguir em frente aqui. Mais uma. Estabelecimento comercial atacadista realiza operações internas com mercadoria sujeita à incidência do ICMS não incluída no regime de substituição. Opa! Em conversas com seu contador, o proprietário foi alertado sobre mudanças no texto da Constituição. Olha lá. Mudanças no texto da Constituição, tá? Essa daqui é uma das primeiras questões que explorou a emenda constitucional 8715, tá? A FCC já está pegando. Então, considerando, blá, 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 a alíquota dessa operação. Qual é a operação? Atacadista de Alagoas, fazendo operações internas e interestaduais. Tudo bem? Vamos lá. Então é o seguinte. O que o contribuinte tem que fazer? Vai adotar a alíquota interna na operação interestadual com o contribuinte? Está errado. A gente já para aqui. Por quê? Operação interestadual é a alíquota interestadual. Antes da emenda, se fosse com o contribuinte, era interna. Mas agora, com o advento da emenda, não é mais. Está errado. A alíquota interestadual nas operações interestaduais com consumidores finais. Essa parte aqui estaria ok, mas essa está errada. Alíquota interna nas operações com consumidores finais. Tanto internas como interestaduais. Errado. Acabou a utilização de alíquota interna nas operações interestaduais. Qualquer coisa que diga para você que está usando alíquota interna em operação interestadual está errado, porque isso não existe mais, tá? Vai usar a alíquota interestadual nas operações interestaduais com contribuintes, beleza. E a alíquota interna nas operações interestaduais com consumidores finais. Errado, isso era antes. O que eu falei para vocês? Operação interestadual, seja com quem for, acabou, não existe mais alíquota interna, é só interestadual. Errado, tá? Vai usar a alíquota interna na operação interna com contribuinte. Beleza. Alíquota interna na operação externa. Vamos, que insistência do examinador também. Ó. Não existe alíquota interna em operação interestadual, seja ela com o consumidor ou com contribuinte. Não existe, está errado. Letra E. Vai usar a interestadual nas operações interestaduais, tanto com destinatários contribuintes, como com consumidores finais não contribuintes. Beleza, é isso aí. Ó. Isso aqui é a emenda constitucional 87 de 2015. Tudo bem? Olha que belezinha. Questão que podia derrubar muita gente. Vamos lá. Aqui eu já expliquei, na verdade. Na verdade, eu estou explicando o que eu já havia explicado, mas fica aqui para vocês. Ó. Empresa com remessa interestadual,
tributação afetada pela emenda. Antes da emenda, utilizava interestadual, tá? De acordo com a emenda, agora o contribuinte deve adotar interestadual, tanto para contribuintes como para consumidores finais não contribuintes. Pronto, matou, tá? Aqui, nas operações internas não mudou nada, sempre a alíquota interna. E na interestadual, agora é sempre a interestadual, tá bom? Essa foi a primeira questão, como falei sobre isso, como esperado, o tema foi abordado de forma simples, sem entrar nos detalhes da repartição do diferencial. Eu ainda não vi questão pedindo a repartição do diferencial de alíquota da emenda, tá? Não vi. Provavelmente alguém vai acabar fazendo, vamos ver, espero que não seja no DF. Mais uma aqui. Pessoa jurídica tal, presta serviço de manutenção de eletrodomésticos, prestadora de serviços, sujeita ao ISS. Contratada, ela é pessoa alfa, contratada no município beta, para fazer manutenção de eletrodomésticos. Ao emitir fatura para a cobrança de seus serviços, a pessoa jurídica, prestador, no município beta, computou o valor do imposto sobre serviços, o ISS, incidente na operação. Tá? Nessa situação, o que ele falou aqui? O cara é um prestador de serviço, foi prestar serviço para alguém, serviço de manutenção de eletrodoméstico, fez o serviço, emitiu nota fiscal, tá? E tributou pelo ISS, colocou ISS na nota. Vamos lá, o que ele fez está correto, tá? Está correto, pois o ISS incide regularmente na operação. E pronto, já matou aqui na primeira. O que ele fez está correto. Por quê? Serviços de manutenção de eletrodoméstico é um serviço que é tributado, está na lista, é tributado pelo ISS. E tem mais uma coisa aqui, ele é uma das ressalvas, tá? Lembra que eu falei? Conserto de equipamentos. E o que isso muda pelo fato de ser ressalva? Se aqui ele tivesse colocado alguma peça, tá? A peça não seria tributada pelo ISS, seria tributada pelo ICMS. Ele teria que emitir duas notas fiscais eletrônicas, uma do ICMS e uma do ISS, tá? Vamos lá, letra B. Manutenção não sofre incidência. Errada, sofre sim. Está errada, porque embora o ISS incida sobre o serviço, o município é beneficiado por isenção. Ué? Visto que o município não pode pagar tributo por ele, não. Besteira isso. Agora que eu vi o detalhe aqui, foi o próprio município que contratou. Importante isso. Não, mas nada a ver, tá? O município, aqui, mesmo inexistindo lei específica, visto que não pode pagar tributo por ele mesmo, não, senhor, o município pode pagar tributo, sim. Normalmente existe lei isentando essa operação, o município não paga, mas se não houver lei, pelo arcabouço normal do ISS, se você prestou serviço para uma prefeitura, você vai destacar o ISS na nota fiscal de serviço e vai recolher ISS. Tá? Não é a prefeitura que paga o ISS, é você, prestador, que paga o ISS por ter prestado um serviço para a prefeitura. Nesse caso, como o ISS é por dentro, é como se tivesse o seguinte, prestador cobrando R$100 da prefeitura, só que ele tem que pagar 5 de ISS. Para onde vão esses 5 aqui? Para a própria prefeitura, tá? Porque ela está arrecadando. É ela que está pagando? Não. Entendam bem, não é ela, é o prestador que está pagando. Em alguns casos que são de interesse, por exemplo, serviços médicos, por exemplo, a prefeitura costuma isentar, tá? Está errada, pois embora incida, o município é beneficiado pela imunidade. Não, já dissemos que não é, tá? Nesse caso não é imunidade. O município seria beneficiado, é beneficiado pela imunidade quando ele presta serviço. Quando ele toma serviço, o serviço é normalmente tributado, tá? Está correto, esteja ou não o tipo de serviço indicado sujeito ao ISS. Não, pera aí. Pera um pouquinho. Se o serviço não estiver sujeito, não pode cobrar serviço. Nada a ver. Já falou besteira aqui. Tudo errado, tá? Enfim, a certa era mesmo a letra A. Aqui expliquei tudo para vocês, O beneficiado pela imunidade é a pessoa imune e não as pessoas que com ela transacionam.
Se uma empresa presta serviço ou vende algo para um ente imune, ela deverá emitir uma nota fiscal normal com destaque de todos os impostos, seja ISS, seja ICMS, seja qual for, IPI, tá? Na operação. Atente para o seguinte, em uma operação como essa, o contribuinte é o prestador ou o vendedor, tá? E não o ente contratante. Não é o ente contratante que é ele, na verdade, o ente contratante, ele é o que está tomando serviço ou comprando mercadoria. Ele não é contribuinte. O contribuinte é quem presta ou quem vende a mercadoria ou quem presta o serviço, tá? Por isso, ele não é imune, tá? Vamos supor que eu abro uma empresa e vá vender balinhas de coco lá para a Secretaria da Fazenda em grande escala. A Secretaria da Fazenda é imune, mas eu não sou. Eu tenho que pagar ICMS sobre as minhas balinhas de coco, tá? A única hipótese de não ser tributada é a existência de lei, tá? Do ente dizendo que há isenção ou não incidência, tá bom? Olha lá, no caso da manutenção de equipamentos, temos uma situação em que dois fatos geradores podem ocorrer, ó. ISS para o serviço, ICMS para as peças, temos aqui uma ressalva, tudo bem? Aí eu já expliquei tudo, não vou falar de novo para vocês, tá? Mas está aqui para vocês consultarem depois. Vamos lá, questão dada. Professor, FGV é o cão, odeia essa banca. Calma, meu filho. Questão dada, olha só. Assinale a opção que apresenta elemento estranho ao conceito legal de tributo. Tributo é prestação tributória? É. É prestação pecuniária? É. É prestação cobrada mediante atividade administrativa vinculada? É. É instituída em lei? É. É uma prestação com natureza de sanção? Não. Tributo nunca é sanção, tá? Tributo é prestação pecuniária, deve ser paga em moeda ou valores que nela possam ser expressos. Ela é compulsória, ela não é sanção, multa não é tributo, tributo não é punição. Instituída em lei e é um ato vinculado administrativo à cobrança do imposto, tá? Então, olha lá. É uma questão dada que eu queria que vocês resolvessem na prova em 15 segundos. Às vezes eu estou dando aula falando para o pessoal, questão, você tem 3 minutos na média para cada questão, ok? 100 questões, 5 horas, 3 minutos, mas você não pode bobear porque tem questão que você tem que responder em 15 segundos, senão fica para trás. Olha se essa questão aqui não é para responder em 15 segundos. Você tem que dominar, esse é o conceito mais básico do direito tributário, né? E é isso aqui, ó, não tem sanção. Multa não é tributo. Multa não é tributo, não é sanção. A multa é sanção, tá bom? Tributo não tem caráter punitivo, embora muitos achem que o tributo é uma punição terrível, tá? De novo, multa não é tributo. Tributo não é punição. Multa não é tributo. Tributo não é punição. 15 segundos. Vamos lá, mais uma questão aqui, número 5. Considere as situações. Aí tem várias situações aqui, ó. Uma loja remeteu peças, atacadista, enfim, vários fatos aqui que podem ser fatos geradores ou não. Nos termos do decreto do ICMS, é hipótese de não incidência. Então ele já disse para mim que entre esses fatos aqui, alguns são fatos nos quais não incide o ICMS, tá? São fatos para os quais o legislador afastou a incidência do tributo. Vamos analisar cada um deles aqui na frente. Vamos lá, número 1. Loja de tecidos, contribuinte de ICMS, remeteu peças para um município na sua filial no mesmo estado. Ora, uma loja remetendo peças para sua filial no mesmo estado é hipótese de incidência. É uma remessa para estabelecimento do mesmo proprietário. Essa é uma hipótese de incidência prevista lá expressamente. Depois tem uma súmula do STJ que diz que não incide, tá? 166, salvo o melhor juízo. Ela diz que nessa situação não existiria. Mas a súmula, como é do STJ, é ignorada. E depois eu explico por quê. Porque se aplicássemos a súmula, por incrível que pareça, seria pior para o contribuinte do que é hoje, tá? Mas enfim, essa aqui é uma hipótese de incidência. Então guardem bem, uma loja remetendo para suas filiais dentro do estado ou fora também é hipótese de incidência. Número 2. Atacadista de Recife vendeu papel com destino à indústria gráfica na mesma cidade. Vai fabricar livros de registro de entrada. Registro de entrada e de saída.
Vai fabricar livro, gente, livro. Professor, livro não é imune? Livro é imune, papel para o livro é imune. Não. O que é livro? O livro é imune, mas não todos. Esse negócio de livro de registro de entrada e saída, só tem o nome de livro, que na verdade isso aqui é uma escrituração fiscal. O que é livro? Livro é o volume ou tomo de publicação de conteúdo literário, didático, científico, técnico ou de entretenimento. Isso aqui não é nada disso, tá? Excluídos os livros em branco, os pautados, simplesmente pautados, caderninhos, os riscados para escrituração, livro de registro de entrada, de qualquer natureza, os pautados de uso comercial, as agendas e livros desse tipo, os catálogos, listas e outros impressos com propaganda. Então, gente, todo livro é imune, exceto estes livros aqui. Ok? Professor, livro digital é imune? Foi estendida. O entendimento do livro digital foi estendido para... a imunidade foi estendida para os livros digitais, tá bom? E depois também estava uma briga por causa das questões comerciais, e agora tivemos até o que eu falei para vocês, fonogramas e videogramas também estão imunes. Mas muito cuidado com o que é livro. Então, nesse caso, livro de escrituração, incidência. A fábrica de embutidos, tal. Vamos lá? Remeteu um lote de linguiça. Ei, rapaz. Para exportação. Ele está lá em Pernambuco, remeteu para o Espírito Santo. Professor, interestadual aqui vai incidir, né? Não vai. Normalmente, as operações interestaduais são muito complicadas. Quase todas elas têm incidência. Por quê? Depois que a mercadoria sai da unidade de federação, sai do Estado, fica muito difícil você ir atrás de uma cobrança dela, né? Perdeu, o Estado já perdeu, não tem o que fazer. Nós temos, inclusive, aqui na Secretaria da Fazenda de São Paulo, equipes que fazem fiscalizações em outros estados mediante convênio. Mas é muito difícil você pegar o cara no outro estado. Então, saiu do estado, acabou aqui, mano. Aqui dentro você tem um monte de coisa. Saiu daqui, você tem que pagar tudo. Vai para fora, já paga logo nas saídas de mandar. Mas nesse caso não, é uma hipótese de não incidência, por quê? Porque ela está com finalidade específica de exportação, tá? E a própria Constituição Federal afastou a incidência nesse caso. O que acontece? Nesse caso, se for a própria exportação e a remessa com fins de exportação, estão imunes. Então ela vai com não incidência por conta da exportação, tá bom? É isso aí. Professor, tem uma indústria, comprei ferro para fazer um equipamento que eu vou mandar para ser exportado. O ferro é imune? Não. A operação na qual você remeteu o seu equipamento para outra empresa que vai exportar é imune. O ferro que você comprou é tributado, porque senão vira também uma bandalheira. Vão querer acabar tirando a tributação desde o dia que o Cabral colocou a primeira arma de fogo aqui no Brasil. Não pode, tá? Então vamos lá. Número 4. Fábrica de embutidos de pesqueira remeteu linguiça. De novo. Só que dessa vez foi para um armazém geral na Bahia. Essa aqui também, examinador, que ferrar você. Por quê? Nós vamos ver que tem duas coisinhas lá na lei, no mundo do ICMS, que são o armazém geral e o depósito fechado. Se você manda mercadorias para um armazém geral ou para um depósito fechado dentro do seu estado, essa remessa, essa operação de saída é não tributada, tá? Ela é sem incidência. Mas aqui, lembra que eu falei, saiu do estado, ferrou tudo? Olha só, ele mandou de Pernambuco para Bahia, não interessa que armazém geral. Foi para outro estado, meu amigo, vai ter que pagar imposto, incidência. Haveria não incidência se o armazém geral estivesse no mesmo estado do remetente. Aqui, gente, AG, eu uso muito armazém geral. DF, não é Distrito Federal, agora vai ter que tomar cuidado nesse concurso aqui. DF é depósito fechado, mas eu deixo bem claro em todas as situações, tá? De novo lá tá o seu Paulo Diniz mandando ver na linguiça, agora mandou para uma entidade beneficente do município. Olha só, entidades beneficentes, via de regra, são imunes, tá? Professor, entidade imune paga imposto? Não, claro que não. Mas é ela que está vendendo a linguiça? Ela está comprando. Quem está vendendo a linguiça é o Paulo Diniz. Ele vai pagar imposto sim. Mais uma tentativa de confundir você. Se essa entidade beneficente, por algum motivo,
utilizar a linguiça, ou doar a linguiça, por exemplo, ou vender a linguiça nas suas finalidades, aí vai até se poder alegar que ela é imunidade. Tem uma briga, porque na verdade a imunidade é para imposto sobre a renda, o patrimônio e o serviço. Mas a justiça vem reiteradamente considerando e dando muitos ganhos de causa para o contribuinte, dizendo que o fato de ser para patrimônio, renda e serviço não quer dizer que o ICMS seja afastado desse mundo. Então eles alargam o conceito e colocam o ICMS dentro da imunidade, tá? De forma que quando uma entidade beneficente, por exemplo, compra, um hospital compra lá um equipamento hospitalar lá nos Estados Unidos, vem para cá. São Paulo e todos os estados tributam, cobram o imposto da importação. Mas todos os hospitais têm mandado de segurança, vai lá, o juiz manda não cobrar. Porque ele acha que o ICMS vai aumentar o patrimônio, blá, 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 blá. Na verdade, é tudo que você vai ver, por exemplo, determinados hospitais, por melhores que sejam, por mais que atendam aos requisitos sociais, por mais que tenham a sua cota de atendimento pela via social, na verdade geram muito lucro sim, e deveriam ser tributados sim, e não deveriam ser entidades assistenciais não, tá bom? Então a letra C aí é a nossa resposta. Vimos mais 5 fatos geradores, tudo bem? Isso é o que está esperando a gente por aí na prova, gente, tá? É esse tipo de coisa, com esse tipo de coisa que a gente vai se defrontar. Vamos lá. Segundo o ICMS, incide imposto sobre a entrada no território X. Entrada no território de energia elétrica e petróleo. Gente, eu não pus lá em cima, mas esse é mais um dos casos emblemáticos do ICMS. Muito cuidado, tá? O pessoal se confunde, no começo é um perereco para aprender isso aqui, mas olha, é tranquilo, tá? É muito tranquilo. Bom, estão aqui todas as alternativas, eu já pus um resuminho aqui, vou falar uma coisa para vocês antes da gente ver. Ó, resumindo, petróleo e energia, tá? Perdão. Petróleo e energia. Faringite, sinusite e laringite. É brincadeira, não acreditei quando ele falou. Mas vamos lá. Tudo que eu vou dizer vale para petróleo e energia. Não vale para álcool ou combustível. Cuidado que o examinador está sempre tentando fazer você tropeçar. E vale para lubrificantes. Lubrificantes à base de combustível. O cara já vi colocar lá. Óleo lubrificante de mamona. Não. Mamona não é petróleo, tá bom? Lubrificantes derivados de petróleo. Combustíveis derivados de petróleo. Álcool não vale. Mamona não vale. Sei lá o que, óleo de feijão, peroba, qualquer porcaria não vale vegetal, é de petróleo. Então essas regras são o seguinte. Incide, tá? Incide ICMS na entrada de petróleo, entrada onde? Na unidade da federação, tá? Estou falando de operações interestaduais. Tudo isso aqui é operações intereste, tá? Intereste é interestadual. Incide na entrada quando não é destinado à comercialização ou à industrialização, tá? Operação interestadual. Então, alguém mandou, São Paulo mandou combustível para Distrito Federal. Não é destinado à comercialização. Como assim, professor? Vai fazer o que com combustível? Uma empresa de ônibus do Distrito Federal, por algum motivo, resolveu comprar combustível em São Paulo. Ela vai fazer o quê? Ela vai usar. Então, quando São Paulo mandar, não incide. Vai incidir quando? Na entrada. E o fato gerador, o momento é esse mesmo, gente. Na entrada do território de Brasília ocorre o fato gerador. Claro que não vai ter fiscal ali cobrando imposto na barreira da entrada. Fica tranquilo. Isso é tudo resolvido antes. Mas o momento da incidência, o lindo momento conceitual da incidência, o lindo momento do fato gerador, o momento do fato gerador, o aspecto temporal, é quando o petróleo cruza ali a barreira e entra no Distrito Federal. Como vai para a transportadora que não vai utilizar, incidiu naquele momento e vai para quem? Vai para o DF que está recebendo, certo? Ok. Se a entrada for destinada para comercializar ou industrializar, posto de combustível, por exemplo, comprando, a gente não precisa desse fato gerador, porque vai incidir já na saída subsequente, tá? E se essa saída for interna, claro. Fato gerador padrão do ICMS, quer dizer, posto de combustíveis do Distrito Federal, posto de combustíveis do Distrito Federal, comprou lá combustível de uma refinaria da Bahia, né?
Não incide na entrada. Dessa vez não, por quê? Porque vai incidir na saída. Quando o posto vender, pá, cai o combustível inteiro e o valor é todo pro DF. Por quê, gente? Porque a gente vai ver aqui agora, isso aqui é que dá nó na cabeça, coisa mais linda, que não incide na saída interestadual. Olha mais aqui, uma linda saída interestadual sem incidência. Nenhuma saída interestadual de petróleo, de energia ou de lubrificantes derivados de petróleo tem incidência na saída interestadual, tudo bem? Ó, energia e petróleo não incide quando destinado à industrialização e comercialização. Por quê? Porque vai incidir na saída subsequente dentro do estado de destino, ok? É o que eu acabei de falar aqui, ó. E não incide se a saída interestadual não for para comercializar ou industrializar. Por quê? Lembra que eu falei da transportadora, da empresa de ônibus? Por quê? Não incide na saída, porque incidirá na entrada do DF lá, vai cobrar, certo? Então aqui, não incide na saída de interestaduais. Por que incide na entrada e por que incide na saída posterior interna? O que é isso aqui? Isso aqui é o famoso parâmetro de cobrança no destino. O ICMS é todo parâmetro de cobrança na origem, inteirinho, cobrança na origem, exceto petróleo, energia e lubrificantes derivados. Por quê? Nesses casos, o parâmetro muda. Por que foi feito isso? Porque na época, né, tínhamos refinaria onde? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, não sei outra, poucos estados, vai. Hoje muitos estados têm, já alguns mais deveriam ter. Então é injusto cobrar o petróleo só na saída dos estados produtores, porque nem todos são produtores. Então o ICMS do petróleo é inteirinho para o estado de consumo. Professor, é zero, sai com zero, interestadual zero. Rio de Janeiro mandou para São Paulo. Ok. Zero na saída, zero para o Rio. São Paulo chega aqui, vai vender dentro no ponto de combustível 18 para São Paulo. Coisa que não acontece em nenhuma interestadual, né? Que o mínimo que vem aqui é 4 e sobra 14, né? No caso lá do Senado Federal. Lembra que eu falei? Rio de Janeiro mandou para São Paulo para a empresa de construção civil que vai usar em terraplenagem, nos equipamentos dele. Zerão para o Rio de Janeiro, zero. São Paulo aqui, cruzou a fronteira, 18 para São Paulo. Beleza? Muito importante isso daí. Vamos lá, agora sim a gente vai analisar, tá? Por que eu falei? Vamos ter que voltar lá para ver. Letra A, o que era? Lubrificantes procedentes de outra unidade destinado à comercialização, cabendo imposto a este estado. Tá? Este estado, ele está falando, ó, entrada, então é entrada no estado, tá? Procedentes de outra deles, Então, o que está errado aqui, ó? Vamos fazer aqui. Isso está errado o seguinte, ó. Ele não incide na entrada nesse caso aqui, tá? Porque nesse caso, lembra que eu falei, ó, é o posto de gasolina comprando, tá? Comercialização. Ou é uma indústria que vai usar no processo produtivo e vai agregar valor ao produto. Nesse caso, ele não incide na entrada, ele incide na saída posterior, tá? Lubrificantes combustível líquido com procedentes de outra unidade não destinados à comercialização ou à industrialização, cabendo imposto este certo, esse que eu falei, ó. Ele está falando que vai ser o fato gerador no momento da entrada, tá? Então, nesse caso, não é destinado à comercialização nem à industrialização. Gente, lá no material vocês vão ver muito isso aqui, ó. Com Z, índice, tá? Isso aqui é comercialização e industrialização abreviada, tá? Faça isso nos seus resumos também. Bom, vamos lá. Entrou combustível do Distrito Federal, não interessa de onde veio, foi venda interestadual. Não é destinado à comercialização, a empresa de ônibus está comprando para usar. Incide na entrada. Ok, perfeito. Qualquer lubrificante e combustível líquido. Quaisquer lubrificantes? Qualquer combustível líquido? Não. Não. Álcool. Não é essa a regra. Óleo de mamona. Não é essa a regra, tá? Qualquer lubrificante combustível líquido? Não. Óleo de mamona. Álcool. Pensa bem.
Lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos, quando procedentes de outra unidade, não destinados à comercialização, devendo imposto ser colhido em partes iguais. Tá perfeito até aqui, ó. Tá? É o mesmo caso. Empresa de ônibus comprando na interestadual para colocar nos seus ônibus. Imposto ser colhido em partes iguais? Imposto totalmente para o destino. Tá? Padrão de destino. Lembrem-se disso daí. Ok? Bom, aqui eu devo estar explicando as mesmas coisas. Gente, aí você está pensando, acaba as questões agora. Vou conseguir fazer essa prova? Estou apavorado, muita coisa. A professora mostrou umas coisas que eu nunca ouvi. Claro que você vai, cara. Ó. Muito tempo para estudar. A gente está na fase de concurso autorizado. Tá? Se nós colocarmos, por exemplo, aí até a banca, escolha da banca, não sei o que, 6 meses, depois... Quando isso é autorização, o padrão ela vir com 6 meses, prorrogável por mais 6, tá? Eu não vi como é que saiu lá, não cheguei a ler o decreto inteiro lá do Distrito Federal, mas tá autorizado. Aqui você pode pôr de 6 meses a 1 ano, entre escolha de banca e publicação do edital. Muito tempo para estudar, mas começa agora que é muita coisa também, tá bom? E eu vou conseguir essa prova? Vai sim, meu amigo, esse é o seu cargo, é a sua vez, ó. Você vai destrua a legislação, destrua as questões, gente. Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Você vai olhar para aquilo e ficar desesperado. Não, regulamento, 500 folhas. Não, pega o material do professor Marcelo que tá tudo lá bonitinho, mastigadinho para você, tá? E vai ter material no ponto? Vai sim, tá? Turma de Elite Cefaz já está disponível, tá? A gente começou a primeira rodada essa semana, tudo bem? Tem cupom de desconto online aí para quem estiver assistindo, pode comprar, tá? Quem estiver vendo isso aí pode pegar o cupom. Acho que está dando 15%, o pessoal da retaguarda confirma lá para vocês, tá? Eu tenho cursos regulares, você tem lá cursos, já estão prontos, cursos regulares de contabilidade geral, contabilidade de custos que cai no DF, auditoria, tá? Contabilidade pública, tudo isso estava no último edital. Então estão aqui os cursos regulares prontos. Vai pega lá enquanto não saiu, coisa que tem tudo, tá? E os meus cursos de auditoria e de contabilidade estão com 100% de vídeo nas aulas, tudo bem? Cupom de desconto está no ar, para quem estiver assistindo a gente ao vivo. Professor, eu quero PDF, quero comprar só o PDF da legislação tributária do Distrito Federal. Calma, isso aí eu vendi em 2014, 2015, 2016, tá? Agora tem que estar atualizado já, porque mudou muita coisa. Não pega material antigo, você vai se dar mal. Mas a gente não vai lançar ainda, nós estamos agora trabalhando com a turma de Elite, tá? É o nosso principal produto, é uma das melhores coisas que eu já vi para você que está iniciando no estudo. A gente organiza a sua vida, você só pega o material pronto, senta lá, estuda, é revisão programada, é teste programado, é simulado online, com acompanhamento, com tudo que você precisa, fórum e o caramba 4, tá? O PDF está pronto, a gente, com certeza vamos lançar mais para frente, tá? O PDF vai demorar um pouquinho mais quando o concurso estiver chegando, mais se aproximando, ok? Então é isso aí. Dúvidas podem perguntar, ok? Vou tentar voltar aqui. A gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, apesar da voz que está meio rouca aí, ok? É isso aí. Boa. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai ficando por aqui, tá? Acho que deu para a gente falar um pouquinho. A ideia principal era mostrar como vai ser esse concurso, o que a gente vai fazer, tá? Quais serão os percalços, a característica lá inerente a ele, que é o fato da combinação dos tributos de competência municipal com os de competência estadual, que eu falei para vocês que na verdade chamam-se tributos distritais, tá? E quem não viu ainda, eu recomendo muito que vá lá no Turma de Elite da Cefaz do Distrito Federal, dá uma olhadinha, todas os PDFs da primeira rodada e os vídeos da primeira rodada são abertos, tá? Vocês podem ver, eu tenho certeza que é um material que vocês vão gostar muito. E outra coisa, o desconto que eu falei para vocês, que tá rolando aí para quem pegar o cupom de desconto, o Ícaro deve estar divulgando aí no chat. Desconto vale também para os meus cursos regulares, tá? De contabilidade e de auditoria, tudo bem? Contabilidade, auditoria e legislação estadual regular. Deixei de falar para vocês isso aí. Eu tenho um curso de legislação estadual que abarca toda a parte principal dos tributos, todo o funcionamento, todas as questões, só não tem a parte específica do regulamento. Isso aí a gente vai trabalhar para vender especificamente para o DF. Também já está pronto, quando sair vai ser entregue de uma vez. Material do DF para a turma de elite,
O meu parte de legislação está tudo pronto, tá? Estou entregando direitinho, a gente entrega tudo na data, a turma de elite não pode ter atraso, porque a gente fala para você, olha, dia tal você vai estudar a rodada tal, e a rodada tal de tal matéria, e fazer tais exercícios e tais revisões, tudo bem? E lá tem mapas mentais, tem um monte de coisa para vocês se divertirem por ali, tá bom? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Bom final de semana para vocês. Boa sorte para todos aí na prova. Tá legal? Vamos que vamos. Boa noite.